Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar um pouco sobre atitudes que me fizeram me destacar na área de dados, tá? Para quem não sabe, eu sou analista de dados pleno, né? Eu fiz migração de dados, né, para a área de dados. Então eu comecei como auxiliar administrativo, mas trabalhei muito na parte de controladoria, na parte de contabilidade, e eu consegui migrar ali para a área de dados. E aí o pessoal me pergunta muito no Instagram, no LinkedIn, o que é que eu fiz ali, tanto para migrar como para me destacar, e virar um analista de dados, né, e tudo mais. E aí eu trouxe esse vídeo para falar um pouco sobre pontos que eu anotei, inclusive atrás de vocês aí tem um monitor, eu coloquei alguns pontos que foram pontos importantes que eu destaquei para poder falar para vocês e passar como essas atitudes me fizeram me destacar ali dentro da área de dados. Eu espero que esse vídeo ajude demais vocês, que seja totalmente aplicável, que vocês consigam colher frutos através dessas dicas, beleza? Então vamos lá, sem mais delongas para o vídeo. Bom, uma das primeiras atitudes, a primeira atitude que me fez me destacar mais na área de dados, foi justamente uma atitude que é simples e que eu já falei aqui em outros vídeos, que é focar no básico bem feito. Então, quando a gente começa, quando a gente está querendo migrar, ou até quando a gente está dentro da área já, a gente tem muito essa questão, esse dilema pessoal de pensar: cara, eu preciso aprender coisas muito mais difíceis ou coisas mais complexas para que eu consiga, enfim, me destacar e ser mais valioso. Mas na verdade, uma das habilidades ali que mais falta e que são mais importantes para quem está iniciando e para quem quer de fato se diferenciar, por incrível que pareça, é fazer o básico bem feito. Então ali quando eu iniciei o minha trajetória, eu comecei com o Power BI, eu trabalhava muito com o Power BI, que é uma ferramenta muito simples ali, né, teoricamente, e acaba sendo uma das ferramentas iniciais, de todas as pessoas, né, e da maioria das pessoas pelo menos. Então eu comecei ali a trabalhar muito com o Power BI lá no meu início. Mas não, claro, tentando dominar toda a ferramenta, mas pegando aquela ferramenta e tentando resolver o máximo de problemas possíveis que existiam ali na minha área com aquela ferramenta. Então, foi um pouco de um desafio interno meu de pensar: "Cara, o que é que eu consigo resolver de problemas utilizando o Power BI hoje dentro do meu ambiente aqui de trabalho", né. Eu não trabalhava na área de dados, trabalhava como analista de controladoria e estava prestes a migrar, né, mal sabia eu. E aí eu comecei a fazer isso, resolver problemas ali com aquela ferramenta que era a ferramenta que eu tinha na mão, né, que era o Power BI. E aquilo foi uma coisa que me ajudou a me destacar mais para frente, porque me ajudou muito a ter essa percepção de que muitas vezes as pessoas ali elas deixam de fazer o básico bem feito, porque elas ficam se preocupando com outras coisas, elas acabam não sendo muito constantes no que é básico, né, de fazer o básico bem feito, identificar problemas e resolver esses problemas com o que você tem ali na mão, por mais básico que seja, porque elas estão muito preocupadas em já no objetivo final, né, já em ser um bom analista de dados, já em bom ser de ser um profissional muito valioso, e elas se esquecem um pouco desse processo, né. Então talvez a atitude número um aqui que eu traga para vocês, é justamente essa de fazer o básico bem feito. Então foca ali em resolver os problemas com as ferramentas iniciais, seja um Power BI, seja um SQL ali para aquele momento, até mesmo um Excel. Então seja um resolutor de problemas a primeiro momento, fazendo sempre essa questão de fazer o básico bem feito, tá. Outro ponto legal, que é um ponto que me fez me destacar bastante, é a comunicação. Às vezes a gente pensa, né, que para a gente conseguir se destacar, a gente tem que só ser bom tecnicamente. Mas eu percebi durante a minha carreira ali, né, como júnior, até mesmo antes de estar na área de dados, que a comunicação ela me ajudou demais a poder criar, querendo ou não, ali uma marca pessoal, né. Mostrar que eu conseguia comunicar bem as minhas entregas, as minhas demandas, conseguia gerar um valor legal ali dentro da área, dentro do negócio e dentro do projeto em específico que eu estava trabalhando, e aquilo me acendeu um alerta muito legal. E muitas pessoas não olham para essa questão, a questão da comunicação. Às vezes você se destaca muito das outras pessoas ali, da sua área mesmo, porque você é uma pessoa que se comunica melhor. E só de você ser esse perfil de se comunicar melhor, ele já te ajuda demais a que você consiga estar ali em uma prateleira um pouco diferente dos seus colegas, digamos assim. Porque você é o cara que consegue transformar, sei lá, uma bagunça que está acontecendo ali naquele trabalho, naquele projeto, em uma história bem contada e bem estruturada para quem de fato vai consumir aquilo. Que aí vai ser o seu gestor, vai ser um cliente, interno ali da empresa que você trabalha.
Então, para mim, a comunicação foi virada de chave muito grande. Não só a comunicação, mas entender como a comunicação poderia impactar na minha carreira, entende? E aí, falando um pouco disso, também tem uma questão interessante, que é a questão de ser propositivo, né? Então, ser propositivo, o que é que seria, né? Nada mais é do que pontos que a gente já falou aqui agora, que é eu tentar cada vez mais propor soluções e entender os problemas que estão dentro da área que eu trabalho hoje. Então, sei lá, entrei como analista de dados júnior, né? E aí o que é que acontece? Eu vou parar e vou pensar, cara, vamos fazer aqui uma lista de requisitos aqui dos problemas que tem aqui nessa área que as pessoas às vezes não atacam ou não observam. Então eu ia lá, entendia todos os possíveis problemas, né? Identificava os gaps, como a gente fala, e aí eu começava a entender como é que eu poderia resolver aqueles gaps. Mesmo como júnior, mesmo como assistente, até hoje como pleno, eu vejo muito esse ponto de, às vezes, você parar, olhar o problema ou os problemas que estão acontecendo na área e ver como é que você pode ser útil, como é que você pode ser valioso, digamos assim, para resolver aquele problema. Aquilo te ajuda demais a se destacar, como eu já falei. Mostra que você é aquele cara que não está só fazendo aquele, né, um banho-maria, né, seguindo ali o fluxo, fazendo somente o que te mandam, né. Se você já é analista de dados e faz realmente só o que te mandam, maravilha, você vai estar no seu emprego ali, né. Mas o vídeo aqui é sobre se destacar na área de dados. E na minha experiência, para que eu conseguisse me destacar na área de dados, ser propositivo foi fundamental. No sentido de entender quais são os problemas que estão acontecendo aqui e como eu, como analista de dados, posso resolver esses problemas ou, pelo menos, sugerir ali mudanças para a resolução desses problemas. Isso é muito importante também. A atitude número 4 que eu traria seria muito parecida com a número 5, né? Então, a número 4 seria usar a IA ao nosso favor. E a número 5 seria não fingir que você sabe de tudo. Então, essas atitudes, né, a número 4 e a número 5, elas se ligam muito, porque o que acontece? Muitas vezes, quando você está ali na sua experiência, você acaba fingindo que você sabe tudo o que está acontecendo e acaba não comunicando quando você tem um problema, ou quando você tem um erro, ou quando você, enfim, não está conseguindo prosseguir com uma demanda. Justamente porque você, sei lá, tem medo de ser demitido, tem medo de levar um feedback negativo, enfim, ou às vezes, muitas vezes por orgulho também de dizer: "Cara, eu não tenho como dizer que eu não sei fazer isso, porque eu vou me sentir envergonhado". Não existe isso, tá. A ideia é que você de fato comunique quando você tem um problema, não precisa fingir que você sabe de tudo, afinal, como eu já falei em outros vídeos aqui, ninguém sabe de tudo, né, às vezes nem o teu chefe, nem o teu superior, nem o teu sênior, nem o teu, supervisor, especialista, eles vão saber de tudo. Então é ideal que você entenda isso. E aí entra no ponto da IA, né. A IA, ela está presente no nosso dia a dia. E ela não é uma ferramenta que está ali para te substituir, como muita gente fala: "Ah, a IA vai substituir o júnior, vai substituir o analista, vai substituir", enfim, ela está ali para ser tua parceira na questão de produtividade. Então, muitas vezes, você acaba pesquisando alguma coisa no Google, algum erro, alguma coisa que você está passando, você poderia utilizar a IA a seu favor. Você poderia usar ela como o teu braço direito, mas claro, sem se apoiar nela totalmente, até porque ela está ali para ser complementar ao teu conhecimento. Então o ideal é que você utilize ela justamente para que você consiga agilizar o processo das suas entregas. E às vezes a gente tem muito problema em utilizar a IA, porque acha que você deveria saber as coisas, né. Mas uma coisa que me ajudou muito a me destacar foi justamente isso. Entender a IA como um companheiro ali, um complemento, para te ajudar a entregar mais rápido. Então, talvez essa foi uma das atitudes também que mais me ajudou a me destacar, porque eu conseguia, dentro das minhas limitações, fazer boas entregas, porque eu tinha ao meu lado ali, uma IA onde eu conseguia fazer prompts ali que me ajudavam demais. Então, qualquer IA ali vai te ajudar bastante, vai depender muito da IA que usa na empresa que você trabalha, pode ser um GPT, pode ser um Copilot, pode ser, enfim, Gemini, tudo vai depender ali de como a sua empresa trabalha, né, e a IA ela te ajuda demais, demais mesmo. Outro ponto importante é você se espelhar em profissionais que já trabalham com você e que são mais sêniores, né. Então, eu trabalho hoje no Banco BV e sou terceirizado no momento, né, então eu trabalho dentro de uma consultoria, mas trabalho lá dentro do banco com times e com pessoas que são internas também. E
eu percebo muito que melhorou muito na minha carreira depois que eu peguei algumas pessoas que trabalham comigo, que são um pouco mais sêniores do que eu, e entender o que é que elas fazem, como elas fazem e tentar pegar um pouco ali do conhecimento e da percepção deles para conseguir agregar dentro de mim como profissional. Então é muito legal você cada vez mais observar e ter como alvo colegas que são mais sêniores do que você e que têm, claro, mais experiência, para que você consiga agregar aquilo na sua carreira e na sua bagagem. Porque isso faz com que você seja um profissional cada vez mais maduro dentro do teu ambiente. Então, às vezes você é, sei lá, um júnior, você é um pleno, mas como você se molda, né, como você se espelha em um profissional um pouco mais sênior e observa o que ele faz, o que ele estuda, como ele conduz as coisas, você acaba se tornando um profissional mais maduro, justamente por conta dessa convivência e por conta dessa de modelar esse cara ali de certa forma. Então é muito legal que você tenha ali um profissional um pouco mais sênior para poder te ajudar. Com certeza isso me ajudou demais. Os meninos que trabalham comigo, que já trabalharam também, eles me ajudaram muito a entender as coisas de forma mais madura e a cortar caminhos, né, porque muitas vezes você sendo mais júnior, você tem uma solução e o cara que é mais sênior, ele tem uma visão diferente. Então ele pensa de uma forma diferente e muitas vezes de uma forma mais produtiva do que a forma que você está pensando. Então ele sabe, né, ele conhece saídas mais rápidas do que a saída que você está buscando. E ter esse feeling de entender e de seguir um pouco esse cara, vai te ajudar demais a se destacar na sua carreira como profissional mais maduro e com mais bagagem. Outra dica que eu daria seria muito a questão de você se expor mais no LinkedIn também, que é uma questão que eu falo muito sobre marca pessoal, né? Você se destaca na área de dados, claro, dentro da sua empresa, dentro das suas entregas, com a sua mentalidade de que vai resolver problemas, de que vai ser propositivo. Mas o mercado, ele é muito maior do que a empresa que você está hoje. Então é muito interessante que você consiga empacotar bem todas as entregas que você faz dentro da sua empresa, claro, trabalhando muito bem, sempre seguindo os pontos que eu falei no começo desse vídeo e ao longo desse vídeo, mas também conseguir expor tudo isso para o LinkedIn, fazer com que a sua marca pessoal cresça, porque o LinkedIn ele é um grande ativo para você a longo prazo, ele consegue impulsionar a sua carreira. Então é muito interessante que você se preocupe sim em estar fazendo boas entregas ali no mundo real, digamos assim, dentro da experiência que você já está hoje, mas que você também consiga expor isso bem para as pessoas, que você consiga fazer com que as pessoas te vejam como um bom profissional no mercado, porque isso vai te abrir muitas portas, tanto internamente como externamente também em outras empresas, por que não? Então eu acho muito interessante essa questão e eu falo em praticamente todos os vídeos aqui do canal. Se você for maratonar os meus vídeos, e eu espero que sim, você vai ver que eu falo muito sobre essa questão de LinkedIn, porque para mim foi um divisor de águas gigantesco. A questão de exposição, a questão de como eu postava e como eu criava a minha marca pessoal lá dentro do LinkedIn. Então, talvez uma das atitudes ali chaves, né, dentro desse vídeo, seria justamente essa questão da exposição no LinkedIn. Mas também tem aquela questão de você ser consistente. Eu acho que ser consistente em todos esses pontos que a gente falou ao longo desse vídeo, é a tua virada de chave. E eu acho que seguindo essas atitudes ou modelando essas atitudes e trazendo as que você não tinha ainda para você, adicionando as atitudes que você acharam que foram positivas para sua carreira a todas essas que a gente citou nesse vídeo, você vai com certeza ser um profissional que vai se destacar mais ali dentro da área de dados. Então, esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Por favor, deixe teu comentário, deixe teu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Ajuda demais a sua inscrição aqui, ajuda demais o meu trabalho, ajuda demais a mostrar para mais pessoas esse vídeo, principalmente o seu like, o seu comentário. Então eu agradeço demais. Tamo junto, valeu, falou.